Fala pessoal, tudo bem? Mais uma questão aqui do Enem de 2022, né? O último Enem, estamos em 2023. Questão 94. Vamos lá? Bom, a questão diz o seguinte: o protozoário Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, pode ser a nova arma da medicina contra o câncer. Pesquisadores brasileiros conseguiram criar uma vacina contra a doença usando uma variação do protozoário incapaz de desencadear a patologia, ou seja, ele não é patogênico. Para isso, realizaram uma modificação genética criando um T. cruzi capaz de produzir também moléculas fabricadas pelas células tumorais. Quando o organismo inicia o combate ao protozoário, entra em contato também com a molécula tumoral, que passa a ser vista também pelo sistema imune como um indicador de células do protozoário. Depois de induzidas as defesas, estas passam a destruir todas as células com a molécula tumoral, como se lutassem apenas contra o protozoário. Bom, então eles estão querendo desenvolver aqui, né, um tratamento contra o câncer, né? E eles pegaram o protozoário Trypanosoma cruzi e colocaram também antígenos das células tumoral, né? Então, quando esse Trypanosoma cruzi ele fosse injetado, né, a partir da injeção da vacina, quando o sistema imune for criar uma resposta para o T. cruzi, automaticamente vai criar uma resposta também aos antígenos das células tumorais que estão junto com o T. cruzi, ok? Então, quando o sistema imune ele for criar essa resposta, né, ele vai criar não só o T. cruzi, mas também as células tumorais, beleza? E assim vai criar anticorpos, vai criar uma defesa, né, específica à molécula tumoral, beleza? Então é interessante ter uma interpretação, né, antes de ir para as alternativas fazer a questão, beleza? Responder. Aí ele pergunta: qual o mecanismo utilizado no experimento para enganar as células de defesa, fazendo com que ataquem o tumor? Ou seja, o que aconteceu? Qual foi o mecanismo, né, do sistema imune que fez com que as células de defesas elas acabassem sendo enganadas, né, e consequentemente criassem uma resposta imune para o tumor, né? Vamos ver aqui as alternativas. Alternativa A, autoimunidade. Pessoal, você tem que saber o conceito de autoimunidade para responder essa questão aqui. O que é autoimunidade? Auto, né? Ou seja, imunidade contra si próprio, né? Por exemplo, quem tem uma doença autoimune, o sistema imune da pessoa, do paciente que está com uma doença autoimune, as células do sistema imune reagem contra o próprio corpo, né? Contra as células saudáveis. Ou seja, o sistema imune se volta contra a pessoa, é uma doença autoimune, ok? Por exemplo, lúpus é uma doença autoimune, um exemplo, né? Ou seja, quando o sistema imune, ocorre um erro no sistema imune e ele vai atacar o próprio corpo, as próprias células, né? Então aí seria uma doença autoimune. O texto não fala de doença autoimune, pessoal, é só interpretar, né? O texto não está falando de uma pessoa que desencadeou uma doença em que o sistema imune se voltou contra a pessoa, atacando as suas células saudáveis, né? A gente pode falar também moléculas, células autólogas, né? Ou seja, próprias do próprio corpo, ok? Então não é A. Deixa eu marcar aqui. Hipersensibilidade. O que ocorreu aqui foi hipersensibilidade? Não. O que é hipersensibilidade? Hipersensibilidade seria a alergia, ou seja, uma reação descontrolada do sistema imune, né? Exagerada, exacerbada, né? Sem controle que o sistema imune tem. Se fosse hipersensibilidade, por exemplo, ele poderia estar falando das células dos mastócitos, que são células que produzem histamina, né? E quando há uma reação hipersensível, uma alergia, os mastócitos eles produzem muita histamina, né? Fazendo com que o corpo comece a ter sinais de inflamação, inchaço, vermelhidão, né? Então, se você ler esse enunciado aqui, uma situação em que uma pessoa, né, estivesse com reações, né, do sistema imune exageradas, sem controle,
por ter ingerido algum alimento, né? Por exemplo, tem pessoas que têm alergia a camarão, a chocolate, né? E começam a ter reações inflamatórias. Falar de mastócito, de histamina, aí poderia ser a alternativa B, mas nesse caso não é. Vamos então, pessoal, à alternativa C, de desativação da resposta inata. Pessoal, se ele fala aqui que o sistema imune ele vai criar uma defesa tanto ao T-cruze quanto especificamente à molécula tumoral, ele está falando de uma resposta específica, né? Ele está falando de linfócitos T, linfócitos B, ele está falando da ativação de uma resposta específica e não inata. Inata é uma resposta inespecífica. Por exemplo, resposta inata é aquela primeira defesa do seu corpo. É uma defesa inespecífica que vai te defender de maneira geral contra qualquer micro-organismo que entre, né? Então é uma defesa inicial, inespecífica, ok? Quando ele fala que vai criar uma defesa contra as células tumorais, ele já fala em uma defesa mais elaborada, mais eficaz. Então ele fala da imunidade adaptativa e não da inata. Mas se ele estivesse falando de uma defesa geral, né, falando de macrófagos, neutrófilos, de uma defesa inicial, aí poderia ser a C, ok? Mas nesse caso não é. Bom, já entreguei um pouco a resposta, né? No caso AD, que é a apresentação de antígeno específico. Por quê? Quando ele fala que quando a molécula tumoral vem junto no T-cruze, né, nessa vacina, ele fala que o sistema imune ele vai criar uma resposta. E na criação de uma resposta imune adaptativa específica, você tem células apresentadoras de antígenos. Você pode chamar essas células abreviadamente de APCs, ok? Então tem algumas células chamadas APCs, apresentadoras de antígenos, que elas vão pegar uma parte daquele antígeno. Vamos supor que ela pegue uma parte, né, da molécula tumoral que veio ali junto com o T-cruze, e ela vai apresentar as células, né, do sistema imune adaptativo, como os linfócitos, e vão falar assim: ó, são essas células aqui que você precisa criar a defesa para combater, ok? Então há uma apresentação de antígeno para as células do sistema adaptativo para se criar uma resposta específica, ok? Uma resposta mais eficaz e que vai demorar um pouco mais para ser elaborada, né? Semanas, meses, né? Vai demorar um pouco mais, mas será mais eficaz, né? E criará também células de memória, ou seja, parte dessas células serão guardadas, né? E ficarão, né, como uma memória, como o próprio nome da célula diz, célula de memória, ou seja, vão guardar para caso novamente precise utilizá-las, né, vão ser ativadas novamente, ok? Isso funciona no processo de vacina, né, de imunização, que tem a ver com as células de memória. Então, C, apresentação de antígeno específico. Desencadeamento de processo anti-inflamatório. O texto não fala de um desencadeamento de um processo anti-inflamatório, né? Se o texto estivesse falando de uma inflamação, né, em um paciente em que, né, no hospital o médico começou a utilizar fármacos anti-inflamatórios, né, para acabar com a inflamação, aí poderia ser, né, você usar algum fármaco, né, para cessar essa inflamação, ou seja, desencadear um processo anti-inflamatório, cessar uma inflamação, aí a E seria correta. Mas aqui não fala nada de inflamação e nem desencadear um processo anti-inflamatório, né? Aqui fala de produção de uma resposta específica à molécula tumoral, beleza? Então D é a correta aqui, ok, pessoal? Até a próxima, tchau, tchau.